Boa noite para nós que estamos aqui, a paz do Senhor, amém? Boa noite aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham também pela internet, no nosso canal do Facebook e posteriormente também sendo colocado no YouTube. E quero louvar a Deus pelos rostinhos, alguns rostinhos novos que eu estou vendo aqui na igreja. Que o Senhor te abençoe por você e ter escolhido essa casa para louvar, para bendizer o nome do Senhor nesta noite. E eu coloquei esta imagem que ali está, com um homem, um ser humano, um homem ou uma mulher, poderia ser um dos dois, mas eu escolhi essa foto, tirei-a da internet, coloquei ali a fonte logo depois, que é da imagens do Google. E ali não é uma pergunta, ali é uma afirmativa. E não somente uma afirmativa, há um ponto de exclamação ali no final, é algo forte, não é? Então, por que eu devo, bem-vindo, por que eu devo buscar a Deus? Por que você deve buscar a Deus? Aí nós faríamos uma pergunta, sim. Quando nós já estudamos Lucas capítulo de número 7, ou melhor, Mateus capítulo de número 7, nós encontramos ali, estudamos um pouco sobre isso, que quem busca, encontra. Então hoje eu queria tentar ser um pouco mais breve, porém de forma poderosa no Senhor, e que o Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações aqui, para nós entendermos dentro do texto de Lucas capítulo 15, por que você e eu precisamos sempre estar buscando esse Deus. Existem 3 prerrogativas nesta noite, o tripé que a gente tem continuado a trabalhar sobre ele, em cada narrativa bíblica, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco dentro da palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia, abra aí a Bíblia de papel que você tem aí, abra o seu smartphone, tá certo? Você que está com ele aí, que eu já vi que alguns estão aqui que estão abrindo o smartphone, abra Lucas capítulo de número 15, um texto muito conhecido, mas eu quero viajar com você dentro desse texto por um outro ângulo. Vai contar a história de um rapazinho, ele era o filho mais moço, que chegou perto do pai e falou assim: pai, é o seguinte, eu estou querendo, vazar a área, não quero ficar mais por aqui, estou querendo levar minha vida do meu jeito, eu acho que eu já estou grandinho, tá certo? Versão JFS contemporânea, já estou grandinho, eu quero novos horizontes, eu quero conhecer novas pessoas, eu quero fazer novos investimentos, eu quero viajar, quero curtir, quero viver, como se ele não estivesse vivendo em casa, Aí o pai dele, a Bíblia não fala quanto tempo, mas a Bíblia diz que o pai dele pega então a parte dele e entrega para ele. Abre aí sua Bíblia, e eu não vou contar mais porque já estou contando a história, Então capítulo 15, versículo de número 11, inicialmente. Jesus continuou, porque eram 3 parábolas. Primeira parábola era a parábola da ovelha perdida, segunda parábola, a parábola da moeda perdida, e agora a parábola do filho perdido. Olha só, Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir,
Levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém. Glórias a Deus. Então deixa eu continuar a contar essa história que nós acabamos de ler. De acordo com a história bíblica, o filho caçula, ele não tinha direito à metade da herança, mas como nós vimos, o pai repartiu entre eles. E ele então, foi embora e quis viver a vida de forma arregalada, quis viver a vida da forma dele, gastando o que tinha. E é interessante que a nossa sociedade ainda continua assim nos dias de hoje. Infelizmente, é uma realidade. Você vale para a nossa sociedade quanto você tem e não o que você é. É muito triste isso. Eu acredito que quando este jovem tinha dinheiro, ele estava cercado de amigos e amigas, de meninos e meninas, não é? A Bíblia fala que ele então viveu de forma irresponsável e desperdiçou tudo. Em algumas outras versões fala que ele desperdiçou até com meretrizes. Ele queria ser independente, dono do próprio nariz. Queridos, viver é uma decisão, mas eu quero dizer para todos nós que estamos aqui: terminar desse jogo aqui na terra, todos nós vamos morrer. Não se preocupe, o seu fim, o meu fim é a morte aqui. Uma hora ou outra nós iremos morrer. Eu sei que eu irei morrer, se Cristo não voltar antes. Eu não sei o meu número aí na chamada, mas eu sei que eu vou, e eu preciso estar preparado para me encontrar com meu Pai. Porque nós temos aprendido aqui na igreja que eu não vou para o céu, eu vou voltar para casa. Amém? Eu vou voltar para casa porque eu nasci em Deus e vou voltar para o meu Deus. Por isso que a vida, o viver é uma decisão. Existem muitas pessoas, infelizmente nos nossos dias, elas tomam decisões erradas, porque não deu certo alguma coisa, alguma empreitada que elas se dispuseram a fazer, elas desistem. Porque você pode decidir também não viver, ou viver sem tomar decisões. Mas quando você não toma decisão, outros tomam por você. Mas quando você não decide, o outro decide para você. E hoje, o que você vive hoje é decisão. O que você vive hoje é resposta de decisão que você tomou ontem. Aí você fala assim: puxa vida, minha vida está uma bagunça. Mas o que você fez ontem para ela chegar na bagunça hoje? Porque hoje é resultado de ontem, e amanhã é resultado de hoje. Interessante, anota aí: presente não existe, porque o meu presente é passado. Se você observar, o presente já é passado, porque você não consegue viver. Então essa programação nós precisamos ter para o futuro. Queridos, sejam coisas boas ou ruins, nós precisamos tomar a decisão de fazer e não permitir que outro tome por nós. Por isso a história desse rapaz, ele inicialmente tomou a decisão: estou cansado, não quero viver mais. A Bíblia não diz, talvez, quem sabe, não, meu irmão é muito chato, porque ele é mais velho, fica querendo mandar em mim, estou dando asas à minha imaginação. E ele então fala assim: quer saber uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Só que ele, por falta de experiência, nosso mineirês aqui, talvez aqueles, não é, que o alcance, graças a Deus, daquilo que nós temos visto aqui e participado aqui, existem pessoas também do outro lado do continente que têm recebido. Mas nós temos uma frase muito interessante: quando as coisas dão errado,
ó, fulano de tal deu com os burros na água, né? Não é isso, Editinha? A Edith lembra muito bem disso, né? A Edith é mais experiente aqui. Porque deu errado, eu tentei, mas deu errado. E esse texto parece ser a história de muitos de nós, inclusive deste que vos fala. Deste que vos fala. Porque eu sempre quis ser independente. E desde os 9 anos de idade já comecei a fazer as minhas coisas. Obrigado. Desde os 9 aos 10 anos eu saía na vizinhança, já com meu saquinho, minha bolsa, meu embornal, e passava na casa do Robertinho, pegava os sapatos dele, colocava na minha bolsa, de manhã, era 8 horas da manhã, passava na casa do Everaldo, já era conhecido, né, a minha família, essas famílias onde eu ia, passava na casa do Bob, passava lá na casa da Elma, pegar o sapato do Fernando, passava na casa da Kelly, pegar o sapato do Gabriel, e eu voltava com saquinhos, meu saquinho com sapato para casa, isso com 10 anos de idade. E ali em casa eu tinha sabão de coco, tinha escovinha de dente para lavar o sapato, tinha, não sei se hoje usam mais, a latinha de tinta, não sei se usam hoje mais, porque tinha alguns sapatos que dava aquelas, as pessoas batiam o pé, então dava aquela arranhada, tirava um pouco da cor, aí eu ia com a tinta, que era tinta de sapato mesmo, aquela latinha pequenininha, e depois, por volta do horário do almoço, eu voltava de casa em casa entregando os sapatinhos e recebendo o valor dos sapatinhos engraxadinhos, brilhantes e cheirosos. E assim foi minha vida, fui crescendo assim, sempre querendo. Quando eu queria quis comprar uma calça, meu pai falou comigo: olha, o que tem nessa calça? Porque o meu salário era a prestação da calça. Tem ouro nessa calça, mas é porque jovem quer comprar coisa de boutique, porque pensa que é chique, não é? Então quer comprar caro, a marca, mas quer, e detalhe, não quer andar com a camisa por lá de fora não, quer andar com a camisa por lá de dentro para mostrar a etiqueta, não é, bonitona. 17 anos, quando eu estava fazendo 18 anos, um breve testemunho para nós aqui, para os amigos que estão em casa. Fiz 18 anos e estava tendo apresentação de um grupo no parque de exposições. E aí eu virei para minha mãe e falei assim: olha, já tenho 18 anos, então vou, mas eu não volto para dormir em casa. Sou de maior, né? Pobre. Fui para o parque de exposição, passei a noite ali com os amigos, fazendo aquela farra, e naquele tempo eu ainda não tinha um compromisso com Jesus Cristo, e eu digo isso não para minha vergonha e não para minha glória, mas para a glória de Deus e para envergonhar o diabo, porque naquele tempo, não é? E com as amizades enchia a cara mesmo, e eu não vim dormir em casa, dormi com meu amigo na casa dele. Fomos para casa, aliás, nem foi na casa dele, porque ele morava no centro aqui, ele alugava um quarto, um hotel, e aí falei assim: rapaz, não vou aguentar chegar lá em casa não, o parque de exposição é um bairro universitário. Aí quando foi no metade do caminho, falou assim: eu posso dormir aí com você? Pode. Então fomos para lá, era como que uma república. Acordei meio-dia, quase 1 hora, com uma dor de cabeça muito forte, e eu tinha que voltar para casa. Quando eu cheguei em casa, não tinha nenhum porrete me esperando, não tinha nenhum cinto me esperando, não tinha nenhuma vara me esperando, mas tinha meu pai e minha mãe me esperando. E eu confesso a vocês que eu queria ter tomado paulada, queria ter tomado cinto, vara, qualquer coisa, bater em mim fisicamente, mas meu pai não encostou o dedo em mim, apenas conversou comigo, falando de tudo que tinha acontecido naquela noite. Falou comigo: meu filho, você fez 18 anos, mas você pensa que você é homem?
Do jeito que você fez, você está provando para mim e para sua mãe que você ainda é uma criança, que os pelos da fralda ainda não soltaram do seu bumbum. Você não sabe, mas sua mãe não dormiu esta noite, e por ela não dormir, eu também não dormi. Sua mãe ficou andando na casa a noite toda, que você ia chegar, que você não chega, e onde está, e detalhe, não é? A gente já está com cinquentinha, lembra que naquele tempo, não é? Há 30 anos atrás, celular era uma coisa difícil, não é? Telefone era fixo, então não tinha comunicação assim. E ele falou, queridos, doeu dentro de mim, e naquele dia eu percebi que literalmente eu não era um homem, eu era um menino. E assim muitas vezes somos nós no nosso dia a dia, mesmo que nós tenhamos 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, se nós não formos responsáveis, nós somos meninos. Mas Deus, Ele é Pai. E essa história desse rapaz aqui conta, ela chega ao final, e nós sabemos o final dela, que o pai dele, depois que ele partiu, todos os dias ficava, eu sempre gosto de visualizar como se fosse uma fazenda, ele ficava na sua cadeira de balanço, para lá e para cá, olhando para o horizonte, e somente pensando assim: meu filho está voltando, meu filho está voltando, meu filho está voltando. Passou um dia, passou uma semana, passou um mês. A Bíblia não fala que quanto tempo, mas fala que depois que ele gastou tudo que ele possuía, e o pai dele tinha muitas posses, então acredito que ele tinha muito dinheiro e deu para muito tempo. Mas o pai dele não desanimou e não desistiu. E todos os dias ele, no cair da tarde, eu vejo pela fé que ele colocava, sentava, né? Porque naquele tempo não tinha cadeira de balanço, mas só para nós entendermos, ele estava ali aguardando, olhando para o horizonte, olhando para as montanhas. Meu filho está voltando, meu filho está voltando, e nada do filho voltar. Até que um dia, aquele garoto acabou o dinheiro dele, ele cai em si e fala consigo mesmo: que bobeira eu fiz, que loucura eu cometi, estou aqui querendo comer a comida destes porcos, e o meu pai, os empregados do meu pai, eles comem do bom e do melhor. Não, quer saber uma coisa? Vamos embora, vou voltar para a casa do meu pai, e vou falar: pai, é o seguinte, olha, eu errei, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, e na verdade eu não sou nem digno, não mereço ser chamado, nem ser considerado seu filho, eu quero que o Senhor me trata como empregado. Porque ele pensava consigo: o papai trata muito bem os empregados, então vou ter comida, vou ter vestimenta, vou ter teto. E ele decide então voltar para casa. E nesse tempo o papai estava lá na sua cadeirinha de balanço: ah, filho, volta, filho, volta, filho. Até que um belo dia ele vê aquela imagem refletida, o sol tampando, mas ele observa que a mesma silhueta do filho dele é a mesma, o corpo ele conhece, porque ele viveu com aquele garoto, o modo de andar, talvez o cabelo não era o mesmo, mas a forma dele andar, ele falou: aquele é meu filho. E este homem, este pai, ele não olhou para a sua vergonha, porque naquela época era vergonhoso para um homem de idade correr. Um homem de idade, ele nem podia andar muito rápido, ele precisava andar de forma ordeira. Ele não estava nem aí. Quem está lá, quem está voltando para casa é o meu filho. Se eu vou correndo, se eu vou voando, se eu vou a pé, não interessa, é o meu filho, eu vou do jeito que eu quero, eles que falem o que eles quiserem. E aquele homem então correu ao encontro do seu filho, abraçou o seu filho e beijou, nem permitiu que ele continuasse conversando. E ele disse logo para os seus empregados, quando estava chegando: olha, preparem aí, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui eu quero entrar com você. Por que você literalmente precisa buscar a esse Deus?
primeiro pezinho do nosso tripé, porque nós estamos distante do nosso pai. Este jovem, ele estava muito longe do pai dele. Ele caiu em si e falou: eu preciso voltar para casa. Por que você deve buscar a Deus, meu querido? Porque o pecado nos leva para longe de Deus. Por que eu preciso voltar para casa? Porque eu estou longe de casa. Eu estou distante do meu habitat natural. Eu estou longe. Por isso, aquele mocinho, ele foi criado para ter relacionamento com o seu pai, e eu e você fomos criados para termos relacionamento com o nosso pai. O nosso pai é o Jeová, o nosso pai é Deus, e muitas vezes nós não temos. Ficamos com a boca fechada, não conversamos com ele. Nós fomos criados para ter relacionamento com o nosso pai. Por que eu preciso buscar? Por que eu preciso voltar para casa? Porque eu estou distante de casa, porque eu estou distante do meu pai. Esse é o primeiro passo que eu tenho que dar, que eu tenho que entender. Segundo passo poderoso, porque distante, longe do pai, aquele menino não desfrutava dos benefícios da casa do pai, dos benefícios que o pai tem para dar. Então eu e você, quando estamos distantes, nós não buscamos, nós perdemos as bênçãos. Por que nós precisamos buscar? Por que nós precisamos estar junto com com o nosso pai? Você pode ler comigo? Porque ele tem bênçãos especiais para você. Amém? É para filho. Deus não tem, o pai não tem bênçãos especiais para o vizinho, é para o filho. Por que eu preciso voltar para casa? Por que eu preciso buscar a Deus? Porque só Ele tem bênçãos especiais para mim. O sol nasce para todos, nós temos as bênçãos gerais, mas existem também as bênçãos especiais. Sim. Mesmo que o homem venha sair fora do plano divino, ou alguém o retire, Deus tem sempre o final. Ele tem bênçãos para nós. Distante do pai, esse menino foi atraído pelo pecado, e ele deixou-se levar pelo pecado, que aparentemente era bonito para ele, encheu os olhos dele. A Bíblia diz, e nós lemos, que ele desperdiçou todos os seus bens de forma irresponsável. E eu me lembro de uma ilustração da história, como que os caçadores pegam os ursos, porque o urso gosta do sangue, né? Então, diz que eles pegam o sangue e colocam dentro do sangue navalha. Uma bolsa de sangue, e coloca a navalha lá dentro. E coloca lá no polo para congelar. E depois eles tiram e deixam o sangue ali. E aí fica lá o sangue. E aí quando o urso sente o cheiro do sangue, ele vai saber onde está aquele sangue. E a hora que ele se depara com aquele sangue, ele começa a lamber. Ele está lambendo o quê? Sangue. Mas daí a pouco, a hora que ele já lambeu aquele sangue congelado, a navalha está logo ali debaixo. E aí a navalha, ele começa a cortar o quê? A sua língua. E agora ele passa a tomar qual sangue? O sangue congelado ou o sangue dele? O sangue dele. E ele não nota, por quê? Ele nem sente dor, porque a sua língua já estava congelada por causa do gelo. É assim. Quem já mexeu com gelo e teve um cortezinho, nem sentiu. Depois é que viu a mancha, né? O sangue escorrendo. Porque você não sente. Então aquele urso não sentiu que a língua dele estava começando a ficar toda cortada. E aí começou a escorrer sangue na boquinha dele, mas ele pensava que... Aliás, ele pensava não, é porque ele é um ser, é um animal irracional. Ele só queria chupar. E ele começa então a beber do seu próprio sangue. Daí a pouco ele...
começa a ficar pior, cai, e daqui a pouco ele morre. É isso que o pecado faz comigo e com você, meu querido. É isso que o pecado estava fazendo com a vida deste menino. Um invólucro bonito. Ai, festas, mulheres, bebidas. Oh, coisa boa, sou livre. Agora eu vou mostrar para todo mundo que eu sou homem de verdade. É assim que o pecado faz. Ele vem travestido de coisas bonitas. Mas é isso que a própria Bíblia diz, e Salomão em Provérbios fala: há caminhos que ao homem parece ser caminho, direito, mas é para tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque o final dele pode ser de morte. Aquele urso morreu, e nós, o homem também, ele morre se ele ficar dando vazão ao pecado. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que o salário do pecado é a morte. Mas, meu querido, eu e você precisamos buscar a Deus, porque Ele tem bênçãos e não maldição especiais para nós. E por fim, por que eu vou voltar? Por que eu vou correr para os braços do meu Pai? Primeiro, porque Ele me ama. É o nosso terceiro pezinho. Nós entendemos, em primeiro lugar, que eu preciso buscar porque eu estou distante, eu preciso então me aproximar. Segundo, nós entendemos que somente Ele tem bênçãos especiais para nós. E terceiro, somente Ele é capaz de perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos erros, perdoar as nossas fraquezas e nos ajudar nos nossos pontos de melhoria. Nós temos aprendido na igreja que nós não temos mais problemas, nós temos pontos a serem melhorados na nossa vida. E o terceiro pezinho: papai me ama e te ama tanto que Ele tem prazer em nos perdoar. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu queria que você guardasse isso com você. Guardasse. Porque muitas vezes nós ficamos vagando para lá e para cá. Mas nós precisamos buscar a esse Deus. Buscar. Porque no fundo, não é porque eu falo amém, glória a Deus, aleluia, que eu estou agarradinho com meu Pai. Porque muitas vezes a pronúncia está aqui, mas não está aqui, não está dentro de mim, não está no meu íntimo. E aí que o próprio Jesus, usando o Antigo Testamento, ele fala: esse povo, ele me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nessa caminhada, meus queridos, guarda isso no seu coração. Aí você pode colocar uma interrogação: mas vem cá, por que eu devo buscar a Deus? Por que eu devo buscar papai? Porque eu estou distante dele, porque somente Ele tem bênçãos especiais para mim, porque somente Ele tem poder para perdoar os meus pecados e me levar de volta para casa. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida, para a glória dele. Amém? Não duvide. Mesmo que de repente você olhe para si mesmo e fale assim: eu não valho nada. Esse rapaz olhou para ele e falou para si mesmo: eu não sou digno nem de ser considerado filho mais. Agora é empregado. E se for para receber açoite, para receber açoite. Mas Deus, Ele não quer você como empregado. Ele quer você como filho. João 1,12, e aqui eu fecho. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que se chamam pelo nome dele. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que nós guardemos isso. Por mais
que eu pense que sou o dono do meu nariz, eu vou ter que prestar contas àquele que literalmente é dono do meu nariz, papai. Então volta para casa, volta para os braços dele e reconheça: ah, papai, eu estou distante, eu vou correr agora para os teus braços, porque só nos teus braços eu tenho bênção, só nos teus braços eu tenho conforto, só nos teus braços eu tenho consolo, só nos teus braços eu tenho carinho. E tudo isso eu tenho porque o Senhor nunca deixou de me amar e também nunca perdeu a disposição em me perdoar. Quero orar com você. Você que está aqui, nós que estamos aqui com os nossos amigos em casa. Eu não sei como está a sua vida, se você literalmente está distante do Pai, ou se você falar assim: ah, não tem jeito mais para mim. Eu quero dizer que só não tem jeito depois da morte. Antes da morte, tudo é possível. Então não espere o último instante, ou não tem último instante. Depois daqui não tem como mais voltar. Eu quero orar com você que está aqui, quero orar com os amigos que estão em casa. E se você puder, aqui e em casa também, se você ainda se encontra como este menino ali, como eu ontem também, perdido, pensando que estava arrasando, arrebentando, dono do meu nariz, mas eu estava perdido, eu não sabia de nada. Se você também se encontra assim, talvez você é como este rapaz aqui que saiu da casa do pai. Tem muito tempo que você está distante dele e agora quer voltar. Eu queria que você orasse comigo, se você puder. Ore comigo. Declare com seus lábios. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que com os lábios se faz confissão e com o coração crê. Se você puder e quiser, repita comigo assim: meu Pai, eu reconheço que estou até agora distante de Ti, mas estou dando o meu primeiro passo para voltar para os Teus braços, para voltar para casa, porque eu reconheço que estou distante de Ti. Eu sei, eu creio que só o Senhor, meu Pai, tem poder para me abençoar. O Senhor me ama de uma forma incondicional e pode perdoar os meus pecados. Por isso, nesta hora, eu abro a minha mente, o meu coração e recebo a Cristo Jesus como meu Senhor, como meu libertador, como meu Salvador, porque eu quero voltar para casa na condição de filho. Eu sou teu filho e faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Permita agora eu orar. Deus, aqui em casa fizemos esta oração e agora o Senhor no teu trono santo contemple, ó Deus, as vozes que foram levantadas, os corações que foram, ó Deus, compungidos a voltar para o Senhor.
Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os livre do mal e ajude-os nesta nova caminhada do retorno, caminhada em alguns momentos cheios de pedras, de espinho, de falas, para tirar do caminho de volta. Que o Senhor ajude-os, fortaleça-os. Eu oro junto com a igreja para que o Senhor venha trazer libertação a essas vidas, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, você que está aqui com a gente e deseja conhecer um pouco mais de Jesus, fique um pouquinho mais para eu poder anotar o seu nome, seu telefone, endereço. Os nossos amigos que estão em casa, se você fizer esta oração e quer entrar em contato conosco, é 33 99971 9218. Os que estão aqui também, 33, nós aqui em Governador Valadares, Minas, 9971 9218. Ah não, agora são 3, aumentou mais um 9. É 99971 9218. 99971 9218. Amém? Podemos ficar em pé? Vamos orar, finalizando este momento. Quero louvar a Deus pela sua vida aqui, os nossos amigos em casa. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Receba o nosso culto, receba as nossas vidas e agora leva-nos em paz para casa. Que possamos ter uma noite muito, mas muito agradável de sono, um sono gostoso, um sono tranquilo e acordarmos para o dia 17, para uma segunda-feira linda que para nós o Senhor já preparou. Leva-nos em paz e dá-nos a tua paz em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja conosco aqui e com o teu povo, o povo lindo que se chama pelo teu nome, espalhado por sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, dê a paz em nome de Jesus.